Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 16, no livro dos Juízes, capítulo 16, versículo 19. Juízes 16, verso 19. Quando você encontrar, diz um glória a Deus aí no seu lugar. Que bênção. Vários já encontraram o texto. Juízes 16, 19. Podemos ler? Está no telão também para você acompanhar. E diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Com a Bíblia aberta, coloca a mão no seu coração ainda. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Nós lemos a tua poderosa palavra nesta noite, e pedimos que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Eis aqui o nosso coração, eis aqui a nossa vida. Trabalha em nós segundo a tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Quantos concordam para dizer amém? Pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, o tema da minha mensagem nessa noite está no telão, e ela é uma pergunta que ela precisa ser feita, refeita e refeita e refeita e refeita todos os dias da nossa vida. Qual que é a pergunta? Vamos ler junto? Vai dar certo? Até quando vai dar certo? Esse é o tema da minha mensagem nessa noite. É uma mensagem de cunho pastoral, mas eu preciso muito da sua atenção, porque muitas das vezes nós vamos vivendo a nossa vida, e às vezes estamos na prática de um erro. Pode ser algo grande, ou pode ser algo desse tamanhozinho, pequeno. Mas enquanto funciona, a gente caminha enganado. Estar dando certo não é sinal de aprovação. Esse é o tema da minha mensagem essa noite. É o que Deus quer trabalhar no nosso coração. Posso ouvir um amém? Enquanto a porta ainda se abre, não significa que está dando certo. Não significa que é o correto a se fazer. Enquanto ninguém ainda descobriu, não significa que tenha a aprovação de Deus. Não significa que a estrutura ainda esteja de pé, que isso indique sinal de sucesso, ou de que está sendo abençoado. Enquanto às vezes existe ainda o aplauso, enquanto às vezes ainda existe o dinheiro está chegando, parece que está tudo dando certo, enquanto a influência ainda está funcionando, enquanto o prazer ainda está chegando, quando tem aparência de correto, normalmente as pessoas acham que está tudo bem. E essa é uma pergunta que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu li essa mensagem. Deus me deu essa palavra quinta-feira. Quinta-feira, no culto dessa quinta agora, o irmão Paulinho trouxe uma mensagem acerca de Sansão. E enquanto ele ministrava, o Espírito Santo vinha e trazia essa pergunta dentro de mim. Observa Sansão. Observa como que Sansão vai viver a sua vida. Ele vive dessa forma, achando que a cada passo que ele dava em direção a pecados, em direção às decisões erradas, ele não via aquelas situações trazendo dano para ele. Momentaneamente, ou naquele instante que ele praticava algo errado, isso não trazia dano para ele. Então a sensação que Sansão tem é que ele está fazendo algo errado, mas está dando certo. Mas dá certo até quando, meus irmãos? Porque uma das maiores tragédias espirituais é essa: há coisas que não dão errado de imediato, muito pelo contrário, elas até parecem estar funcionando. Um dos maiores problemas da humanidade é achar que está dando certo, seja sinal de aprovação de Deus, ou que é um sinal positivo para continuar fazendo.
Mas o sinal para continuar fazendo não é o fato de estar dando certo, é se está ou não alinhado com a vontade e com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém aqui nessa noite? Então essa mensagem é para a gente poder refletir, porque tem gente confundindo a paciência de Deus com a aprovação dele. Talvez Deus tenha tido misericórdia e paciência com a sua vida, para ver se você desperta para entender que o que você está fazendo vai te levar para o buraco. Mas você continua fazendo, continua insistindo, e Ele usa alguém, Ele usa um pregador, Ele usa a palavra dEle para poder te despertar, mas você não desperta, e aí você confunde a paciência dEle com a aprovação. Deus ser paciente e te dar tempo para arrepender, não é sinal que você pode continuar fazendo o que você esteja fazendo. Vocês me entendem? Sansão é a prova disso. Tem gente confundindo que ainda não caiu com estar firme. Não é porque ainda não caiu que esteja firme. Se está firme, irmãos, tem que estar firme por causa da vontade de Deus estabelecida. É a bênção dele que torna algo firme. Mas às vezes tem aparência de firme, mas está a um passo de desabar. É isso que o pecado faz. O pecado normalmente ele vem e nos conduz a uma situação de nós perdermos a percepção daquilo que é errado. E a gente acha que o que é errado é correto só porque está dando certo. É aí que vem a vida de Sansão, e a vida de Sansão grita para nós acerca desse tema. A vida de Sansão grita para cada um de nós, porque Sansão não caiu de uma vez. Sansão não cai de uma vez. Sansão, ele foi se afastando em parcelas. Sansão foi se afastando gradativamente. Sansão foi caindo passo a passo. Ele foi se afastando da presença, ele foi se afastando da vontade, ele foi se afastando do que Deus tinha para ele. Ele foi negociando aos poucos os limites que ele poderia avançar. Sansão foi avançando um limite após o outro, um limite após o outro, sem perceber que uma hora ou outra ele não poderia mais voltar atrás. Foi brincando com aquilo que ele deveria levar a sério. Tem crente em 2026 que está brincando com a palavra de Deus, sendo que ele deveria estar levando ela um pouco mais a sério. Jesus se entregou por nós, irmãos. Deus nos deu a palavra dele, não é para ser apenas um conto, um livro de fábulas, de parábolas e de palavras bonitas. Não, é um livro para ser levado a sério. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a Bíblia não é um livro de histórias infantis, é para ser levada a sério. Cada palavra colocada no livro, nas escrituras sagradas, são palavras poderosas acerca da nossa vida, do nosso passado, do nosso presente e também do nosso futuro. Precisam ser levadas a sério. Sansão, ele foi avançando aos poucos, ele foi tocando no erro, ele foi se envolvendo com aquilo que era errado, ele foi flertando com aquilo que Deus já tinha sinalizado que era perigo, porque Sansão, ele vem de uma família na qual era estabelecido um voto. Sansão tem um voto sobre ele, e o voto que estava sobre Sansão era o voto de Nazireu. O voto de Nazireu tem algumas particularidades: não poderia tocar em cadáver, não poderia beber bebida forte, não poderia passar navalha no cabelo. Sansão tinha algumas situações que ele precisava estar vigilante, atento ao longo da sua vida. Ele tinha um voto, e esse voto precisava ser cumprido. Ele tinha uma direção que ele precisava seguir e precisava cumprir. Nós também temos, não um voto de Nazireu, mas nós temos uma palavra que tem direções para cada um de nós, e elas precisam, você querendo ou não, ser seguidas. Porque seguir ou não as direções da palavra de Deus indicam não somente se o nosso presente vai ser abençoado, mas se nós passaremos a eternidade com Ele. Não é porque está dando certo na terra que isso significa uma aprovação para poder te dar um acesso, ou que vai dar certo por toda a eternidade. A Bíblia ainda é, irmãos, o nosso manual e a regra de prática e fé para a nossa vida. Você crê nisso? Você entende, irmãos, que a Bíblia que você carrega é o que você tem de mais precioso na sua história?
porque é ela que vai te conduzir, irmãos. É ela que tem aqui as direções que te levam para a eternidade junto com Cristo. É ela que carrega os ensinamentos que dizem para mim e para você o que é certo e o que é errado, para que a gente não corra o risco de achar que só porque está dando certo é correto, que só porque está dando certo a gente está com a aprovação do céu para poder continuar fazendo. Não é porque está dando certo que está correto. E esse é o ponto central da minha mensagem. O problema não é só o erro, é quando o erro parece estar dando certo. Então eu quero hoje ministrar algumas verdades sobre a vida de Sansão, para que elas sejam lições poderosas à nossa vida acerca desta pergunta. Primeiro, o que parece dar certo pode estar te levando para o pior lugar da sua vida. Sansão era um homem levantado por Deus, tomado pelo Espírito de Deus, cheio da força de Deus. O Espírito de Deus se apoderava de Sansão e ele fazia coisas extraordinárias que ninguém fazia. A força daquele homem, irmãos, era algo inexplicável, por causa do Espírito de Deus que se apoderava dele. Ele tinha chamado, ele tinha propósito, ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha unção. Sansão era um homem levantado e separado por Deus naquele tempo. Mas ao longo da sua trajetória ele foi se acostumando, não a viver da forma que Deus queria, mas se acostumando a viver da forma que ele mesmo queria. Ele começou a achar, irmãos, que poderia viver de qualquer jeito. Sansão começa a achar que ele pode viver de qualquer jeito, porque no final, a cada passo que ele dava fazendo algo errado, as coisas pareciam continuar dando certo. Parecia que Deus não estava se importando com os erros dele. Estava dando certo, ele estava caminhando, estava fluindo. Ele tocava no que não devia e a vida continuava. Ele bebia o que não devia e a vida continuava, está dando certo. Ele não obedecia e as coisas continuavam dando certo. Ele continua sendo usado, o Espírito continuava vindo, as coisas continuavam acontecendo, o poder de Deus continuava na sua vida. Ele escolhia relacionamentos errados, mas Deus ainda usava ele para poder livrar o povo dos inimigos. Ele ignorava os conselhos, andava perto demais do perigo, e mesmo assim estava vencendo as batalhas. Olha que terrível. Olha o engano desse homem. Sansão talvez pode ter pensado assim: se eu ainda estou vencendo, então está tudo bem. Tem pessoas que a gente vai conversando ao longo do tempo, e aí você percebe que ela está indo por um caminho errado, e você chega e fala: meu irmão, não faz assim não, está errado. Não, pastor, mas está dando tudo certo na minha vida. Não, pastor, mas eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Mas irmão, isso é pecado. Mas meu irmão, isso não pode. Está contra a palavra de Deus. Ah, pastor, mas você não tem noção do tanto de dinheiro que eu estou ganhando agora. Mas pastor, você não tem ideia de como minha vida está agora, que conforto que eu estou agora. Está dando tudo certo. Está dando tudo certo. Talvez Sansão está pensando assim: se Deus ainda está me usando, então o que eu estou fazendo não tem problema nenhum. Mas você sabia que Deus não nos usa por nossa causa, mas normalmente é porque Ele tem misericórdia de alguém na qual nós estamos sendo usados? Deus normalmente te usa pela misericórdia daquele que vai ser alcançado através da sua vida. Sansão talvez está pensando assim: se eu ainda tenho força, o pecado não me roubou nada. Talvez Sansão está pensando assim: se ainda está funcionando, então nem é tão problema assim. Não tem nada a ver. Ah, pastor, não tem nada a ver isso aí. Vamos atualizar, porque isso aí que a Bíblia está ensinando hoje em dia não dá certo mais não. Não, pastor, isso aí é lá para o Antigo Testamento. Não, pastor, eu leio só o Novo Testamento para cá, estou no tempo da graça. Não, pastor, não, tem que atualizar algumas coisas, porque nós estamos em 2026. Não é bem assim. Ah, essas coisas aí são meio retrógradas. Ah, não, essas coisas aí são meio antiquadas. Ah, não, pastor, essas coisas aí são meio ultrapassadas. Não, isso aí tem mais de 2000 anos que foi escrito. Nem foi escrito por Deus, foi escrito por homens. Ah, meus irmãos, o fato de ainda estar funcionando não significa que está correto.
O fato de ainda haver força não significa que você tenha a aprovação de Deus. Tem coisa que não desmorona na primeira rachadura, mas se tem uma coisa que rachadura continua sendo, é sinal de problema. Eu venho com essa palavra com muito amor e muito carinho, com cada um de nós, que essa palavra também é para mim. Eu chorava e escrevia esta mensagem, porque eu sei que esta é uma realidade que bate na porta da nossa vida todos os dias. Todos os dias tem algo que nós precisamos parar, pensar e raciocinar. Eu não devo fazer, por mais que vai levar para uma consequência aparentemente correta, por mais que pareça nos levar para o lugar de bênção, se não está alinhado com a vontade de Deus, é sinal de alerta, nós não podemos fazer. Pode ser, tem pessoas, irmãos, que se corrompem, ganham dinheiro, mas não é sinal de que Deus está abençoando. Nem todo dinheiro que vem na nossa mão não é sinal de que Deus está te abençoando. Não é porque está dando certo que é correto. Tem coisa que não desmorona na primeira rachadura. Vou repetir isso para você. Irmãos, Deus me mostrou, irmãos. Deus me mostrou rachaduras na vida daquele que vive dessa forma. E não adianta tampar a rachadura, o problema é mais fundo. Deus me deu essa palavra e me fez enxergar que rachadura ainda é a mesma coisa, mesmo tampada. Ela ainda é sinal de problema interno, estrutural. Sim ou não? Sim. Sansão foi vivendo assim. Como que Sansão foi vivendo? Errando, pecando, avançando em direção ao pecado, escolhendo mal. Ele foi afundando, irmãos, e não foi de uma vez só, ele foi afundando devagar, porque o pior afundamento não é o repentino, é o gradativo. Pecado não significa que tudo vai desmoronar na primeira vez, porque a maior estratégia do diabo não é fazer você cair de uma vez só, é te roubar aos poucos, parte por parte, fragmento por fragmento. Quando você menos perceber, ele te tem por inteiro. E nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar vigilantes. É aquela pessoa que de repente está andando e está descendo devagar, sem perceber, porque ela ainda consegue sorrir, ela ainda consegue impressionar o cônjuge, ela ainda consegue impressionar o líder, ela ainda consegue aparentar ser crente. Mas enquanto essa pessoa está dizendo, está dando tudo certo, a pergunta do céu é: até quando? Até quando vai dar certo? Até quando vai dar certo brincar com o pecado? Meu irmão e minha irmã, até quando vai dar certo negociar princípios? Até quando vai dar certo viver no limite? Até quando vai dar certo insistir numa rota que Deus já mandou você sair dela? Até quando vai dar certo a Igreja Batista Vida? Eu venho com uma palavra hoje de amor, mas de cuidado, mas também uma palavra que vai te alertar nessa noite. Nós precisamos estar atentos, porque essa pergunta vem para nós essa noite: até quando vai dar certo insistir no erro? Não é porque está dando certo que está correto. Sansão nos mostra que o sucesso aparente produz uma falsa sensação de segurança. Olha o que acontece em Juízes capítulo 16. Eu quero ler a parte do verso 6 com vocês. Juízes 16, 6. Olha como que ele vai avançando, e ele vai tendo sucesso, e isso vai trazendo para ele uma falsa sensação de segurança. Juízes 16, 6 diz assim: disse-me, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? E disse Sansão: se me amarrassem com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não tivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Ele está dizendo agora: olha, tem algo. Ele vai brincando com o limite, ele vai brincando ali com Dalila, brincando com o perigo. Ele já estava afundado, mas não sabia, e ele está brincando com o pecado. Ele está brincando com o pior momento da vida dele, mas ele não sabia que estava no pior momento, mas ele está brincando. Uma vida de pecado, e agora ele está ali, flertando, brincando, apaixonado com o pecado. Já não percebe que o pecado é pecado mais. Já não percebe que Dalila é o maior inimigo da sua vida, mas está apaixonado por ela, flertando com o pecado.
e ele está ali brincando. Não, pode arrumar as varas, as vergas de vime fresco, pode me amarrar com elas. E aí ele vai, amarra, aí ele vai e se solta. Grande Sansão. E ele vai fazendo isso no texto por pelo menos 3 vezes, até então que Dalila insiste tanto que ele chega em seu limite. Até então ele sempre saía, até então ele sempre escapava. Bonito, né, o Sansão ali brincando na cara do perigo, não é assim que a gente fala? E ele sempre escapando, sempre no limite, mas sempre quebrando as cordas, sempre rompendo com aquilo que prendia, sempre surpreendendo os inimigos. Uau, que Sansão poderoso, meu Deus! Mas até então, no limite da sua vida, ele rompe com varas, ele rompe com cordas, mas ele não consegue mais romper com o inimigo. Ele tem até força para romper com cordas, ele tem até força para romper com varas, e isso pode parecer o sinal de sucesso, mas ele não consegue mais segurar o poder do inimigo, porque quando o inimigo vem, ele está fraco, não tem o Espírito de Deus, e ao invés de vencer, ele é capturado. Mas ele achou que ele estava sendo, me permita a palavra, o bam, sim ou não? O bonzão, que consegue todas as coisas. Quantas pessoas têm a falsa sensação de poder, porque estão conseguindo avançar, pouco a pouco, com seus próprios limites. As pessoas hoje em dia dizem assim: não, pastor, eu sei até onde eu posso ir. Sabe mesmo, meus irmãos? Será que a gente sabe mesmo até onde a gente pode ir? Será que nós sabemos realmente qual é o nosso limite? Será que você tem discernimento suficiente para saber qual é o seu limite? Sabe como que eu vivo? Eu vivo o tempo todo buscando a Deus, porque eu sei, irmãos, que eu não tenho ciência nenhuma do meu limite. O tempo todo tem um Robson que eu enterrei lá atrás, querendo voltar. O tempo todo tem alguém querendo me puxar de novo para as velhas práticas. Eu não sei o meu limite. Então todos os dias eu preciso entregar minha vida a Jesus e falar: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda, porque eu não sei dos meus limites. Tem gente que acha assim: não, eu tenho controle da minha vida. Pastor, estou no controle da situação, está tudo tranquilo, pastor, está tudo no controle. Pastor, ó, eu paro quando eu quiser. Eu paro. Está tudo tranquilo, pastor, eu paro. Quando eu quiser eu determino e paro. Quem já ouviu isso aqui? Para mesmo? Será que para mesmo? Pastor, ó, comigo é diferente. Não, pastor, eu sou diferente. Até hoje você não conversou com um homem como eu. Eu sou diferente dos outros homens. Não me coloca no mesmo pacote não, porque eu sou diferente, sou diferenciado. Será que é mesmo? Ah, pastor, eu já saí de uma dessa antes, igualzinho, e eu já saí. Será que vai sair de novo? Ninguém tem a capacidade de perceber quando a fraqueza completa chegou e já está completamente vulnerável. Ninguém. Posso repetir isso para você? Toma nota, guarda isso no seu coração. Ninguém tem a capacidade de perceber quando a fraqueza completa já chegou e está completamente vulnerável. Sansão é prova disso. Ele não conseguiu perceber. Na hora que ele já estava afundado completamente no pecado, ele estava completamente vulnerável. Nenhum de nós tem a capacidade de saber que está perto do fim. Nenhum de nós. Nenhum de nós. E se alguém te disse isso alguma vez na sua vida, me permita hoje desconstruir essa verdade que está instalada no seu coração, que não é uma verdade, é uma mentira. Ninguém tem a capacidade de saber que o fim está perto. Então por que se arriscar, irmão? Então por que se arriscar, minha irmã? Nós estamos num tempo que nós não podemos mais nos arriscar. A volta de Jesus está próxima, e a mensagem que nós precisamos ouvir ainda é essa: Ele está voltando, Ele está vindo para poder nos buscar, e Ele está vindo buscar uma igreja que está com as candeias acesas, que está pronta, preparada, não que está flertando, namorando, pecando, que está ali atolada nos seus próprios limites, achando que pode viver a sua vida da própria maneira. Até quando? Por que se arriscar? Dalila não foi o começo da queda. Dalila foi o ponto em que a queda se revelou na vida de Sansão. Dalila foi apenas o momento aonde
o problema se tornou externo. Dalila não foi a queda. Tem muita gente que prega que o ponto da queda de Sansão foi Dalila. Não foi. Sansão já estava caído há muito tempo, só não tinha percebido ainda. Tem um personagem que eu gosto muito na Bíblia, que é Jonas. Intrigante a história de Jonas, mas ela é extremamente conectada com isso, porque a Bíblia diz que Deus tem uma direção para Jonas. E qual é a direção? Jonas, eu quero te usar em Nínive. Jonas na mesma hora fala, não, eu não quero ir para Nínive. Jonas então vê um barco, a oportunidade ideal. O que Jonas faz? Ele entra no barco. O barco tinha destino para Nínive? Não, estava indo para onde? Para Tarsis. Outra cidade, outro destino, completamente oposto. E aí então eu imagino, irmãos, mente pregador, Jonas entrando no barco. E aí Jonas dentro do barco, fugindo da vontade de Deus. Deus mandou ele para onde? Para Nínive. O barco está indo para onde? Para Tarsis. E aí Jonas está dentro do barco. Aí imagino Jonas assim, apoiado ali no barco, olhando para o horizonte, para o mar. Deu tudo certo. Ufa, consegui fugir da vontade de Deus. Eu imagino Jonas achando que a decisão dele tinha sido extraordinária. Consegui. Estou indo para longe da onde Deus queria que eu fosse. Deu tudo certo. Deu tudo certo, só até a tempestade começar. Que a tempestade começa, a consequência chega. Irmãos, e chega pesada. E chega a tempestade. Por que a tempestade? Aí Jonas, porque era para mim não estar aqui. Não era para mim estar aqui. Não era para mim estar aqui. Estou fugindo da vontade de Deus. Estou vivendo aquilo que eu quero, não o que Deus quer. Eu estou flertando com o pecado. Eu estou decidindo viver a minha vida da minha própria maneira. Mas Deus tem uma palavra diferente para mim. Eu não quis ouvir. Eu estou aqui no barco, indo para outro lugar. Eu achei que estava dando tudo certo, mas não está, né? Começou a tempestade. O que os marinheiros fazem? Tchau, Jonas. Jogam Jonas no mar. Jonas encontra em Jope navio. Ele paga a passagem e ele embarca para um lugar aonde ele achou que ia dar tudo certo, mas na verdade deu tudo errado. Quando Jonas foge no primeiro momento, parece que está dando tudo certo, mas não está. Ele só não tinha percebido. É a falsa sensação do pecado. Tinha porto, tinha navio, tinha vaga, tinha caminho, tinha tudo. Deu certo, consegui, escapei, vou seguir meu plano, alívio. Mas na verdade, aquilo que parecia liberdade da palavra de Deus era na verdade uma fuga de alguém que não tinha ainda decidido viver plenamente o que Deus tinha para ele. Qual o melhor momento da vida de Jonas? É quando ele cumpre o que Deus quer. Não é quando ele está no barco viajando. É quando ele está vivendo a plenitude da vontade de Deus. E ele está vendo um povo sendo alcançado pela misericórdia de Deus. É lá que é o melhor lugar. Deixa eu dizer algo para você. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem toda facilidade que você encontra é a confirmação do céu. Nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Última lição. Uma hora, o fim da linha chega. Só dá certo até começar a dar errado. Sim ou não, igreja? Essa palavra, irmãos, é para a gente sair daqui hoje entendendo que amanhã, segunda-feira, terça-feira, semana que vem, nós precisamos permanecer vigilantes, porque o inimigo não quer puxar o seu tapete de uma vez. Ele quer fazer você ir cedendo pouco a pouco, até chegar um momento que você não percebeu que o tapete nem está lá mais. Você já está completamente no território dele, completamente cedido a ele. Sansão só deu certo até Dalila. Jonas só deu certo até os marinheiros jogarem ele no mar, porque chega um momento em que a conta chega. Tem um momento aonde o acúmulo de pecado cobra.
tem um momento onde aquilo que parecia sob controle mostra que já dominou tudo. Sansão brincou tanto com o perigo que perdeu a sua sensibilidade. O momento mais triste não é quando ele perde o cabelo. O momento mais triste é quando ele não percebe mais que o espírito não era com ele. Essa é a tragédia de Sansão. A Bíblia diz que quando Dalila o aflige, e ele pensa, sairei ainda desta vez, como dantes eu me livrei. Ele está falando, não, está tudo sob controle. Eu fiz uma vez, eu farei de novo. Deu certo uma vez, vai dar certo de novo. Vai dar certo até quando? Ele achou que daria certo mais uma vez, mas deu? Deu, igreja? Não deu. Tem uma hora que não dá certo mais. Ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, isso é muito forte para a nossa vida. Isso é muito forte sobre nós. Ele ainda tinha memória do que Deus fazia, mas não era realidade mais na sua vida. Sansão tinha memória de como que Deus usava ele, mas não era mais uma realidade disponível para ele. Sansão sabia de como que Deus se apoderava dele e dava força para ele vencer os inimigos, mas já não era uma realidade que ele poderia viver novamente, porque acabou. Ele não percebeu que não era mais o fim da linha, ele já tinha ultrapassado o fim da linha, e ele não tinha mais terra firme para pisar. Acabou, acabou. E esse é o perigo de quem vive errado por muito tempo. Continua andando como se nada tivesse mudado, sem perceber que já mudou tudo. Essa é a verdade. Depois disso, Sansão é preso, humilhado, ele fica cego, ele é exposto. Mas isso começou lá atrás. Esse final só é a consequência que está sobre ele. A grande pergunta dessa noite não é, está dando certo? A grande pergunta dessa noite é, onde isso vai acabar? Ou como isso vai terminar? Então a pergunta dessa pregação não é, está funcionando? Está funcionando, pastora Rosilene? Então tá tudo bem. Está funcionando? Que bênção. A pergunta não é, você está conseguindo? Você está feliz? A grande pergunta dessa geração é, se te faz feliz, pode fazer. Se você está se sentindo bem, meu querido, meu fofo, meu lindo, minha linda, como se prega por aí, está tudo bem. Se te faz feliz, que mal tem. Essa pode ser a pregação que se tem por vários lugares por aí, mas essa não é a verdade que a Bíblia traz para nós. Pastor, ninguém descobriu, mas Deus já sabe faz tempo. Pastor, eu ainda estou tendo tantos resultados bons, estou sendo só um pouquinho desonesto, mas está trazendo tantas bênçãos para mim. A pergunta dessa noite, na verdade, é aonde essa escolha que você está fazendo vai te levar. A pergunta dessa noite é, que tipo de fim esse caminho que você está seguindo produz? A pergunta dessa noite ainda é, vai dar certo até quando? Eu separei uma imagem, Deus falou comigo, eu separei essa imagem agora, antes do culto. Eu fui para minha sala e fui orar, e Deus me deu uma visão de algo. Coloca para mim na tela, por gentileza, a imagem que eu separei aí. Você conhece isso, irmãos? Quem conhece? Quem já usou isso em casa? Levanta a mão. Quem já? Eu já. Isso aqui é um veneno para formigas. E o que é interessante desse veneno de formigas? É que quando você vê formigas ali na sua casa, você pode pegar essa seringa, e ela, quando você aplica, ela sai um gelzinho. E esse gel é extremamente doce. É como um açúcar concentrado em 10 vezes, potencializado. Muito doce. E aí a recomendação do fabricante é, aplique próximo do caminho das formigas. E o que acontece quando nós aplicamos o veneno? Ele tem essa característica doce, extremamente doce. Elas são atraídas pelo doce. E aí então elas chegam e pensam, momento maravilhoso para mim, é algo perfeito para mim. E elas começam a comer, e elas começam a se alimentar do gel, que não é bênção para elas, é o quê? Veneno. Mas elas não sabem, ele não faz efeito na hora.
o efeito desse veneno não é imediato, é depois de algumas horas. E elas estão ali comendo, e elas têm uma brilhante ideia: vamos levar para dentro do formigueiro. É tão bom que nós precisamos levar para dentro do formigueiro. E aí elas comem, e elas separam gotículas e levam para dentro do formigueiro e dão para as outras formigas. E elas têm uma brilhante ideia: vou levar para a rainha. E elas levam e alimentam a rainha com esse mel maravilhoso. O grande problema é que esse mel é doce, é atrativo para elas, mas o que elas não têm é a percepção que esse mel não é para alimentá-las, é para matá-las. É assim que o mundo faz. Ele te oferece mel, ele te oferece algo bom, que não te mata na hora. Muito pelo contrário, você vai achar que é bom. Tem gente que leva para dentro de casa, e na verdade não é para te alimentar, não é para te trazer vida, na verdade é para matar você e a sua casa. É veneno. É simples, mas eu vi isso e achei isso poderoso, porque tem gente fazendo isso todos os dias, achando que é bênção, mas na verdade é veneno. Posso aplicar essa mensagem sobre a sua vida? Amém? Ei, homem, você está consumindo um mel, que na verdade é veneno, chamado pornografia, todos os dias, e consumindo achando que isso é bom, está te dando prazer, e você consome todos os dias. Daqui a pouco você pega esse mel e leva para dentro da sua casa, e acha que está tudo certo porque a tua esposa não viu, você acha que está tudo certo porque ninguém descobriu, mas você está continuando, avançando limites, assistindo cada dia um pouco mais, cada dia um teor um pouco mais pesado, e cada dia você se afunda um pouco mais na pornografia. Chega uma hora que a tua esposa descobre, e aquilo que parecia bênção é um veneno que vai destruir toda a sua família. Homem, eu estou com uma palavra para você hoje: larga de uma vez por todas aquilo que está te levando para dentro do buraco que você ainda não percebeu. Pornografia é pecado, e pronto, e acabou. Você precisa hoje largar essa prática, senão você vai ter um fim como o de Sansão. Eu não estou amaldiçoando você, eu estou trazendo um alerta para você entender que isso é mel, parece mel, mas não é, é veneno, e uma hora ou outra vai te matar e matar a tua casa. Ei, mulher, para de no teu Instagram ficar olhando foto de homem bonito. Ei, mulher, para, porque uma hora o teu marido vai ver. Isso é mel, mas na verdade é veneno. E uma hora ou outra dentro da sua casa isso vai destruir o teu casamento, mulher. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para você: para de se envolver pouco a pouco com o pecado, porque parece mel, parece bom, mas uma hora ou outra vai destruir a tua vida e a tua família. Ei, jovem, ei, filhos, para de se envolver com esses méis que o mundo tem oferecido. Daqui a pouco você leva para dentro da sua casa: ah, porque o meu amigo disse, ah, porque o meu amigo falou que é assim. E aí tem filhos que estão agora desobedecendo os pais, porque o amigo disse, e o amigo parece ser mais sábio que o pai, o amigo parece que sabe o que é mais certo do que o pai e a mãe, e aí agora está afrontando o pai, está afrontando a mãe. Por quê? Porque o amigo falou, porque o amigo disse que pode, porque o amigo vive assim. Filhos, para de levar veneno para dentro da tua casa. Homem, mulher, jovens. Ei, meu irmão, que está aí consumindo mel todos os dias, esse mel que na verdade é veneno, chamado desonestidade. Você tem se corrompido por causa de propostas de pessoas lá no seu trabalho. Você tem se envolvido e ganhado dinheiro que não é para você. Esse dinheiro não é teu, esse dinheiro é lá da tua empresa, e você está consumindo, colocando a mão naquilo que não é teu. Não é porque está te fazendo feliz, porque você tem mais dinheiro agora, que significa que o céu está aprovando a tua conduta. Daqui a pouco a casa cai, daqui a pouco o veneno ativa na sua vida, e você vai entender o dano que ele vai causar na tua história. Eu tenho uma mensagem para você hoje: para de se envolver com essas pessoas, para de se envolver com aquilo que não é de Deus para a sua vida. Amém, igreja? Existem verdades na nossa vida que não são negociáveis, porque se nós negociamos, elas vão nos levar para um lugar de prejuízo. Vai dar certo até quando? Essa fuga vai parecer liberdade até quando? Até quando esse relacionamento vai parecer inofensivo? Até quando esse vídeo que você assiste não te traz dano nenhum? Até quando a sua esposa não vai descobrir? Até quando o teu marido não vai descobrir? Até quando essa escolha vai parecer inteligente, mas ainda é burra?
Até quando, meus irmãos, esse pecado vai parecer pequeno, quando na verdade ele já é gigante na tua vida, ele já te aprisionou? Até quando essa vida dupla vai parecer sustentável? Até quando? Até quando você vai poder continuar brincando com o pecado? Até quando? Sansão descobriu tarde demais que só deu certo até Dalila. Sansão achava que tinha mais tempo, que tinha mais limite para ele romper, mas não tinha. Dalila era o fim, e ele não sabia disso. Jonas descobriu que cedo, e descobriu cedo que a tempestade era o seu fim. E talvez o Espírito Santo hoje esteja dizendo para alguém aqui: ei, para de medir a sua vida pelo que ainda funciona, e começa a medir a sua vida pelo quanto ela está alinhada com Deus. Aquilo que parece certo, longe de Deus, sempre tem prazo de validade. Sempre. Uma hora acaba. E o problema, irmãos, é que não acaba só em você. Sempre vai atingir alguém. Normalmente não acaba em você, homem. Destrói a tua casa, perde o seu casamento, perde a confiança da sua esposa, perde a confiança dos seus filhos. Você está disposto a perder tudo por causa de um vídeo? Ei, mulher, você está disposto a perder tudo por causa de uma foto? Ei, meu irmão, você está disposto a perder tudo por causa de uma gota de mel? Você está disposto a perder tudo? O que está em jogo é a tua vida, é a tua família, é a tua casa, é a tua salvação. É isso que continua em jogo. Não nos relacionar com o pecado, não ter uma vida de pecado, significa para cada um de nós, irmãos, a gente viver a vida que Deus quer para nós e garantirmos a nossa salvação. Porque, pastor, uma vez salvo, sempre salvo. Irmãos, mas a Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, esse é que vai ser salvo. Tem que permanecer, tem que perseverar. Não dá para entregar a vida para Jesus num dia, uma noite, e no outro dia já continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. Não dá. Venha como está, mas a partir de agora você será transformado. Não é permaneça como você chegou. Não é venha como está e permaneça a sua vida inteira da mesma forma. Não, o Evangelho venha da forma que você está, sujo, da forma que você estiver. E Jesus tem roupas novas para você. O filho pródigo estava sujo, o filho pródigo estava imundo, com fome, ele estava totalmente maltrapilho. Mas o pai, quando recebe, tem vestes novas. O pai, quando recebe, tem um anel para pôr no dedo. O pai, quando recebe, tem dignidade e coloca sandália nos pés, porque o Senhor recebe você como você está, mas Ele não mantém você da forma que você veio. Ele vai te transformar. Esse é o Evangelho. É o Evangelho que nos transforma. É o Evangelho que nos molda segundo não a nossa vontade ou o padrão desse mundo, mas Ele nos molda segundo a vontade do nosso Deus. Para mim fechar, quando Sansão está ali preso, ele chegou no fim. Sansão faz uma oração: Pai, que eu possa mais uma vez ser usado por Ti e destruir os inimigos. Sansão está preso no templo de Dagon, e ali ele está acorrentado a duas grandes pilastras. E a Bíblia diz que ele ora para que Deus pudesse dar para ele mais uma vez, a última vez, forças para que ele pudesse vencer de novo. Ele sabia que era o fim. Ele sabia que ele tinha extrapolado os limites, e agora era o fim da sua história. E ele pede por misericórdia, e Deus concede. Agora tem algo muito forte e poderoso, porque tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo na palavra de Deus é um reflexo, é um espelho de Jesus Cristo. E Sansão também, porque a Bíblia diz que ali amarrado, Sansão agora pede para Deus força. E o que ele faz? Ele apoia a mão em uma pilastra, ele apoia a mão em outra e empurra. A Bíblia narra ele apoiando numa pilastra, apoiando na outra e empurrando. A Bíblia diz então que a estrutura completa do templo de Dagon desmorona, matando naquele tempo mais filisteus do que Sansão tinha matado durante toda a sua vida. Sansão é grandemente usado naquele momento, e um grande poder vem da misericórdia de Deus sobre a sua vida, uma vitória gigantesca. Mas Sansão morre.
Mas existe outro que fez algo muito parecido, e ele é Jesus Cristo. Sansão morre e acabou, mas Jesus Cristo morre e ressuscita, e vive para todo sempre. Se Sansão apoia de um lado, apoia do outro, ele faz a força e ele se entrega completamente a alguém também que fez o mesmo movimento e abriu os braços para se entregar por mim e por você. É um apontamento. Sansão está ali com os braços abertos para se entregar, para conseguir livramento para o povo. Mas existe um que também fez o mesmo sinal, o mesmo movimento, e ele estende os seus braços para ser crucificado por mim e por você, para dizer: há um preço de pecado sobre a tua vida e a tua história, mas eu hoje estou me entregando por liberdade para cada um de vocês. Ele morre, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Sansão encontrou o fim da sua vida, mas Jesus, através do mesmo sinal, ele nos entrega vida e vida eterna. Se há alguém que fez um sinal e se entregou trazendo livramento, há alguém que fez o mesmo sinal e entregou para mim e para você a salvação. Aleluia. A minha palavra nessa noite para você, a palavra de Deus para nós, é que ainda dá tempo de se render antes do colapso. Ainda dá tempo de nos rendermos ao Senhor antes da destruição. Ainda dá tempo dele vir, e ele tem o poder para consertar as rachaduras da nossa vida, para que a estrutura toda não desmorone daqui a pouco. Ele ainda tem o poder de arrancar os carrapichos, de limpar a nossa sujeira. Ele ainda tem o poder de nos perdoar, de nos permitir viver uma nova história. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você esteja fazendo, Ele tem o poder através do sangue dele para poder te purificar e te permitir viver uma nova história. Essa pergunta tem uma resposta: vai dar certo até quando? E essa pergunta tem uma resposta, e a resposta dela é um fim, que é colocado hoje na nossa história. Deu certo até hoje, hoje é hora de mudar. Não paga para ver se vai dar certo amanhã. Minha palavra hoje, eu quero orar por você. Não paga para ver se vai dar certo amanhã, meus irmãos. Não paga para ver se amanhã você vai abrir esse vídeo, assistir, a tua esposa não vai ver. Não paga para ver, mulher, se você não vai de novo curtir a foto de um homem e o teu marido não vai ver. Não paga para ver, meu irmão, se amanhã você vai colocar a mão no dinheiro que não é teu, que é um dinheiro sujo, e ninguém vai descobrir e vai te colocar no olho da rua. Não paga para ver. Posso orar com vocês? Fique sobre os seus pés.